Amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar mais uma vez com a paz do Senhor, desejando a você bem-vindo, bem-vinda para mais este quadro, onde estaremos lendo o capítulo de número 9 de 2 Samuel, prosseguindo a nossa bendita viagem pela Bíblia Sagrada. Deus abençoe a sua vida, você que está aí a cada dia nos fazendo companhia, junto conosco nessa gloriosa caminhada. Convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez. Vamos ler então mais este capítulo da Palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Verso 2. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Verso 3. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? Disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Verso 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Verso 6. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra. E inclinou-se e disse Davi: Mefibosete? E ele diz: eis aqui teu servo. Verso 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Verso 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Verso 9. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Verso 10. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Versículo 11. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a teu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Verso 12. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Verso 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Com teu Consolador, eu preciso mais do teu santo poder para as lutas e provas, sempre há que vencer. Dos altos céus, ouve-me, ó Senhor, dá-me o teu poder. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo 9 aqui de 2 Samuel. Para a nossa meditação, eu quero reler o verso de número 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Com tamanho furor, mas com teu poder
tua graça e o teu amor, serei sempre feliz e mais que vencedor. Dos altos céus, ouvirei, ó Senhor. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, como já sabemos, houve uma amizade muito profunda e sincera, bem como uma aliança entre Davi e o filho de Saul, Jonatas. Agora, após assumir o trono de Israel, Davi se propõe encontrar algum descendente de Saul a fim de fazer-lhe bem por amor do seu amigo Jonatas. Davi encontrou um filho de Jonatas chamado Mefibosete. Mefibosete era aleijado dos pés desde bem criança. Davi chama Mefibosete até o seu palácio e o abençoa grandemente. Davi dá a Mefibosete as terras que foram de seu avô Saul e dá a Mefibosete o privilégio de comer diariamente à mesa do rei no palácio. Davi, porém, deixa claro que o que ele estava fazendo por Mefibosete era por causa de Jonatas, pai de Mefibosete. Meus amados e queridos irmãos, o que Davi fez por Mefibosete é uma figura do que Deus fez por nós. Louvado seja o Senhor. Cada um de nós, em nós mesmos, somos totalmente indignos, assim como era Mefibosete. Mas, por causa do que fez Jesus na cruz, Deus nos tirou da nossa situação de miserabilidade, nos trouxe para a sua presença e agora podemos ter comunhão com Ele diariamente, podemos participar da mesa espiritual do Senhor a cada momento. Além disso, nos promete o céu como herança. Louvado seja o Senhor. Mas deve ficar bem claro para nós, assim como Davi o deixou para Mefibosete, que não é por causa de nós, não é por nossos méritos. Mefibosete agora se tornara rico e estaria junto com o rei no palácio, mas tudo isso era por causa de seu pai, Jonatas. Amados irmãos, tudo que Deus fez e faz por nós, em nosso favor, é por causa de Jesus. Jesus veio e pagou a nossa dívida, recebeu sobre ele na cruz os nossos pecados, a nossa condenação. Agora só precisamos fazer o que Mefibosete fez, aceitar o convite do rei e vir desfrutar das gloriosas bênçãos na sua presença. Que Deus possa nos dar esse reconhecimento de que nada somos em nós mesmos, que tudo que recebemos, a promessa do céu, da vida eterna, é por causa do nosso Jonatas, chamado Jesus Cristo. Aleluia. Amados irmãos, sejamos agradecidos ao nosso Deus pela nossa salvação e pelas bênçãos espirituais e materiais que nos concedeu e nos concede a cada dia. E jamais nos esqueçamos, não é por causa do que somos ou fazemos, é por causa do que Jesus é e fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Ao Salvador, me resgatou em seu amor. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar, te exaltar, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Pai querido, por causa de Jesus, o Senhor nos vê justos, o Senhor nos vê purificados, Senhor, o Senhor nos vê novas vidas. Aleluia. Obrigado, Pai, por ter enviado o teu Filho Jesus para pagar o preço dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Aleluia. Obrigado pelas bênçãos espirituais e materiais, Senhor. Ó Deus, não deixa que nós nos esqueçamos que não é por nossos méritos, porque não os temos,
mas tudo, Pai, que recebemos e que vamos receber é por causa de Jesus. Receba a nossa gratidão, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Cristo, digam também, louvado seja para sempre, amém. Louvado seja. Muito bem, meus amados irmãos, estamos aqui então nos aproximando do final do nosso quadro nesse dia. Agradeço a você mais uma vez pela sua companhia, por estar conosco aí nesse glorioso projeto de lermos toda a palavra de Deus e aprendendo dela, recebendo os seus gloriosos ensinamentos. Me despeço aqui mais esse dia, desejando a você muitas vitórias, muitas bênçãos da parte do Senhor. Receba o nosso abraço e até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Minha graça te basta, inúteis serão teus